Olá, pessoal! Hoje na nossa aula nós vamos estudar sobre a multiplicação dos números naturais. Então, essa aula é para você que ainda não sabe multiplicar, para você que não sabe montar uma conta, saber qual é o nome das parcelas da multiplicação. Então, hoje eu vou ensinar tudo isso para vocês, tá certo? Preste atenção, porque a aula hoje vai ser top, tá bom? Bora lá para nossa aula. Então, gente, é assim. Quando nós queremos adicionar parcelas iguais, combinar as possibilidades, aplicar a ideia de disposição retangular ou dobrar, triplicar, quadruplicar, né, quantidade, nós podemos usar a operação da multiplicação. Uma multiplicação, ela tem como termos os fatores e o produto. Os fatores são o multiplicando e o multiplicador, como você pode ver aí, ó. Nessa conta tem dois fatores. Tem o multiplicando, que é o 784, e o multiplicador, que é o 6, certo? O resultado nós chamamos de produto, tá certo, gente? Então, daí você já sabe como é que forma uma conta de multiplicar. Tem o multiplicando, que é o número de cima, nós chamamos de multiplicando. O multiplicador é o número pelo qual ele está sendo multiplicado, que é o 6, aí no caso, o número de baixo. E o produto, que é o resultado, tá certo? E assim como na adição, que existem as propriedades, na multiplicação também tem as propriedades. A primeira delas que nós vamos falar é a propriedade de fechamento, que é o produto de dois números naturais, é sempre um número natural. Então, gente, quando a gente fala de produto, a gente está falando de multiplicação, certo? Então, produto é o resultado. Então, quando o resultado de dois números naturais é sempre um número natural, aí nós temos uma propriedade de fechamento. E isso dá multiplicação. Como você pode ver aí o exemplo, 6 vezes 7 é 42, ou 5 vezes 6 é 30. Então, nós temos aí um fechamento, porque são dois números naturais e deu um resultado, um outro número natural. Também nós vamos ter a propriedade comutativa. O que quer dizer isso? A ordem em que os fatores são multiplicados não vai alterar o produto. Por exemplo, nesses números aí, 4 vezes 5 é igual a 20 e 5 vezes 4 é igual a 20. Então, nessa conta aí específica, se você trocar a ordem dos números, vai dar sempre o mesmo resultado. Então, essa propriedade, ela é comutativa, tá certo? Também existe a propriedade distributiva, e ela é como? Para multiplicar um número por uma soma ou diferença, nessa questão de diferença aí, gente, aqui ele está falando da subtração, tá certo? Então, para a gente multiplicar um número por uma soma ou uma diferença, nós podemos multiplicar esse número pelo termo da adição ou da subtração, tanto faz o resultado obtido. Então, tá aí. No caso, você vê o exemplo aí. Nós temos 3 vezes, aí tem entre parênteses, tem o 5 menos 2. Como é que a gente vai fazer isso? Observe o que foi que ele fez aí. Primeiro, ele multiplicou 3 vezes 5, colocou o resultado, que foi 15. Depois, ele multiplicou o 3 vezes 2, que colocou o resultado, que foi 6. Dentro do parêntese, tinha o sinal de menos. Então, ele pegou o resultado 15 menos 6 e ficou igual a 9, tá certo? Nessa propriedade, a gente chama de distributiva. Observe que ele multiplicou o número 3 pelos dois números que estavam dentro do parêntese e só assim, depois, ele foi fazer a subtração. No caso aí que era subtração, mas pode ser que tenha algum caso que seja adição e você vai fazer do mesmo jeito, tá certo, gente? Também tem a propriedade associativa. Em uma multiplicação com mais de 3 fatores, podemos associá-los em qualquer outro fator sem que o resultado se altere. Como assim, tia? Lembra quando eu falei que uma multiplicação ela pode ter vários fatores?
tem o fator o multiplicando, o multiplicador e o produto, certo? Mas quando são 3 números multiplicando, como o exemplo aí do 7 vezes 5 vezes 8, o que eu vou fazer? A gente vai fazer a propriedade associativa. Primeiro a gente multiplica 2 para depois acrescentar o terceiro, como tá aí, ó. Você pode multiplicar 7 vezes 5 vezes 8, você pode fazer primeiro 7 vezes 5, que dá 35, e só depois você vai multiplicar pelo 8, que dá 280. Ou você pode fazer de outra forma também. Pegar o 7 vezes 5 vezes 8 e você deixar o 7 vezes, multiplicar o 5 vezes 8, que dá 40, e o 7 vezes 40 dá 280. O importante, gente, na questão da propriedade associativa é que o resultado seja o igual, dependente de como você vai associar os números, certo? Se eu tiver o número 7 vezes 5 vezes 8, eu posso multiplicar ele da forma como eu quiser. Eu posso multiplicar o 7 vezes 5 primeiro e depois colocar o 8, multiplicar pelo 8 e tal. Mas o importante é que o resultado tem que dar certo. Agora, gente, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para multiplicar por um número por 2 números, certo? Então, vamos lá. Quando você vai fazer a multiplicação por um número, você multiplica esse número que está embaixo, que é o multiplicador, por todos que estão em cima, certo? Então, vamos lá. Começando sempre do último. Eu não posso multiplicar logo por esse daqui, que é o primeiro, não. Eu vou pelo último, pela unidade. Então, vamos lá. 2 vezes 4 é 8, eu coloco o 8 embaixo. 2 vezes 3 é 6, eu vou colocar o 6 aqui. E 2 vezes 1 é 2. Pronto. É importante que você saiba a tabuada, viu, gente? Porque se você não souber a tabuada, vai ficar complicado de você responder essas contas de multiplicação. O que muitas pessoas erram nas contas de multiplicação não é nem em fazer o cálculo, é porque não sabe a tabuada. Então, é importante que você estude a tabuada, tá bom? Para quando você for fazer a conta, você já saber todos os cálculos, tá certo? Então, vamos lá para a próxima conta. Nós temos 134 vezes 23. Como é que vai fazer? Você vai pegar sempre começando do último número, lembra? Então, você vai pegar esse número, que é o último, e multiplicar por todos os que estão aqui em cima. Então, vai ficar 3 vezes 4 é 12. Então, eu vou colocar o 2 e o 1 vai lá para cima do 3. 3 vezes 3 é 9. Mais 1 é 10. Então, eu coloco o 0 e o 1 vai lá para cima. Certo? Então, 3 vezes 1 é 4. 3 vezes 1 é 3. Mais 1 que foi lá para cima fica 4. Ótimo. Esse número eu já multipliquei por todos os que estão aqui em cima. O que eu vou fazer agora, tia? Você vai multiplicar o outro número. E é aí onde você tem que prestar atenção. Por quê? Quando você multiplica esse número aqui pelos números de cima, o resultado, por exemplo, 2 vezes 4 é 8. Eu não posso colocar o 8 aqui, ó. Eu tenho que colocar o resultado embaixo dele. Então, vai ficar bem aqui o 8. Tia, e esse número aqui? Esse número aqui é o resultado desse. O resultado dele, eu tenho que colocar embaixo dele. Então, é onde muita gente erra também, porque às vezes quer colocar bem aqui e não é. O resultado do segundo número tem que ficar embaixo do segundo número. Então, 2 vezes 4 é 8, coloquei aqui. 2 vezes 3, 6, eu vou colocar aqui embaixo desse. E 2 vezes 1 é 2. Tia, e aí, sobrou esse número? Não tem problema. Vou passar um risquinho aqui, ó, e somo esses dois números. Certo? Então, o 2 aqui ele não tem nada para somar, então eu vou repetir o 2. 0 mais 8 é 8. 4 mais 6 é 10. Então, eu vou colocar o 0 aqui e o 1 vai lá para cima. Aí, eu vou pegar e somar. 1 mais 2, 3. Então, o resultado
de 134 vezes 23 vai ser o quê? 3.082, certo? Então, você tem que prestar atenção tanto nos resultados da tabuada, para você não fazer errado, como o local certo que você vai colocar os dois resultados, que aí você vai ter um cálculo exato. Se não, vai dar errado. Então, preste atenção direitinho aqui, ó. E, se possível, você assiste quantas vezes for necessário para você colocar o cálculo exato e fazer as coisas bem direitinho, tá certo, gente? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.